Meus amados irmãos, há uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Essa palavra, ela está dentro da nossa série Um Conhecimento Atual sobre o Espírito Santo. E a mensagem de hoje tem como título O Selo do Espírito Santo. O Selo do Espírito Santo. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Meus amados e queridos irmãos, no início desta carta de Paulo aos Efésios, ele transborda, ele extravasa o seu louvor a Deus, contando-nos que o Pai, há muito tempo, fez algo, porque muito antes dele estabelecer os fundamentos da terra, ele já pensava em nós como alvos do seu amor. Então, o apóstolo Paulo aponta 9 coisas que Deus fez a nosso favor,
muito antes dele criar o mundo. E ele o fez por e para aqueles que aceitariam o Evangelho de Cristo e que seriam lavados pelo sangue do Cordeiro no plano eterno de Deus. Essas pessoas seriam vivificadas pela renovação do Espírito Santo da promessa. Eles receberiam o selo do Espírito Santo, se tornando assim homens e mulheres separados do mundo e consagrados a Deus e consagrados para o serviço do Senhor. Nós estamos falando de pessoas que foram abençoadas não pelos seus próprios méritos, ou pelos seus próprios esforços, ou pela sua própria santidade, mas foram abençoadas simplesmente por pertencerem a Cristo. E nós vamos olhar aqui o elenco dessas 9 bênçãos. Primeiro, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O texto diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que você é uma pessoa totalmente abençoada, plenamente abençoada. Prosperidade no espírito, prosperidade na alma e prosperidade no corpo. Prosperidade espiritual, prosperidade emocional ou psicológica e prosperidade também física ou material. O Salmo 1, no versículo 3, afirma que essa pessoa, ela será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que a cada mês dá os seus frutos e nunca perde as suas folhas. Qualquer que seja o tempo, seja de muito calor ou de geada, essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, e eu estou pensando no rio que sai do trono de Deus e que passa no meio da igreja, glória a Deus, e tudo quanto fizer prosperará. Você tem tudo para ser essa pessoa, porque você e eu somos beneficiários de todas as bênçãos que Deus destinou ao céu e aos seus habitantes. Nós compartilhamos de bênçãos que foram destinadas para o céu. Glória a Deus. Porque as bênçãos que Deus destinou para nós tem como referência as regiões celestiais. Podemos dizer, Deus deu a cada um de nós, Deus deu um talão de cheques em branco. Cheques assinados por Deus, mas em branco, para que nós os preenchamos. A pergunta é, e é uma pergunta do Espírito Santo, como você está preenchendo os seus cheques? Como nós vimos no domingo passado, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade.
Você tem a liberdade de sacar esse talonário de cheques que está sobre a sua administração. Você tem a liberdade de começar a preencher cada um deles e muitos deles. E você pode começar preenchendo o seu primeiro cheque, dizendo: este é para a salvação do meu filho. Este cheque é para a salvação da minha filha, do meu pai, da minha mãe ou da minha família em geral. Você pode pegar o segundo cheque e dizer: este cheque é para eu passar no concurso X. Este cheque é para uma promoção no meu emprego. E este outro é para que o Senhor prepare um dos seus servos para ser o meu esposo. E este outro é para que o Senhor prepare uma das suas servas para ser a minha esposa. E agora, com este outro cheque, eu vou comprar a minha casa própria. Vou comprar o meu carro para melhor servir ao Senhor e servir aos meus irmãos e irmãs na fé e também servir ao próximo. E este outro cheque é para a cura de uma enfermidade da minha mãe. E agora eu vou preencher este outro cheque para que a minha mente seja aberta para o conhecimento da palavra de Deus. E assim sucessivamente, cada um de nós preenchendo o seu cheque, porque cada um de nós tem a sua necessidade específica. Agora, Deus deu a cada um de nós, não é uma folha de cheque, é um talonário de cheques assinados em branco, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Lucas capítulo 12, versículo 42, nos diz assim: o Senhor respondeu: quem é então o empregado fiel e inteligente? Essa na tradução NTLH, em outra diz: quem é, pois, o servo fiel? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Jesus disse: eu afirmo a vocês que de fato o patrão, que é Ele, vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Procure o máximo, o que você puder fazer, e ultrapasse um pouco o que você pode fazer para ser um homem ou uma mulher da confiança de Deus. Porque Ele encarregará você da administração da sua propriedade. Em segundo lugar, Ele escolheu-nos antes da fundação do mundo para receber uma vida boa e santa. Efésios 1:4 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso significa que todos os que aceitarem Jesus, como consequência, automaticamente serão capacitados para viver uma vida santa
irrepreensível, tanto no plano espiritual, como também no plano psicológico e no plano pessoal. Oh, glória a Deus! O projeto de Deus é que você não tenha crises na sua vida espiritual, não tenha crises na sua vida emocional. Podemos passar por dificuldades, porém por crises do tipo crise existencial. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? De que me vale a vida? Esse tipo de crise Deus projetou para que nós não passemos por ela. Alguns tipos de transtornos mentais, eles estão excluídos das doenças que os santos e santas em Cristo Jesus passarão. E eu quero dizer, se você tem alguma deficiência, alguma dificuldade para viver uma vida santa, irrepreensível, se você tem dificuldade para vencer a preguiça, a mentira, a ganância, vencer os vícios, vencer o ciúme, essa doença silenciosa, mas que mata, vencer a impaciência, ira, mágoas, você tem o direito de reivindicar a sua cota parte, porque você traz dentro de si um DNA perfeito para viver um tipo de vida diferente, santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. O vocábulo, no seu original aqui traduzido por santos, não se refere a pessoas que não erram ou que não pecam, mas a pecadores salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Pecadores que manifestam uma fé sincera e por isso, no versículo 1, eles são chamados de santos e fiéis em Jesus Cristo, que estão em Éfeso. Estou me lembrando de uma frase que é atribuída a Santo Agostinho. Ele disse: santo não é aquele que não peca, santo é aquele que peca e sabe que peca, porque pecar para ele é um acidente de percurso. E quando a luz vermelha começa a piscar, ele corre para os pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu pecado. E meus amados irmãos, por meio dessa escritura que nós lemos, o Espírito Santo nos garante que muito antes do mundo ser criado, Deus decidiu em sua presciência fazer a todos os que estivessem diante deles, cobertos com o seu amor, pessoas santas e irrepreensíveis. Quando Deus olha para você, Ele vê em você uma pessoa santa, sem defeito, irrepreensível. Agora, a especialidade do inimigo é ir ao lixo e procurar pecados outroras cometidos e apresentá-los como se tivessem acabado de acontecer, para deixar na pessoa um sentimento de culpa, um sentimento de indignidade diante de Deus. No entanto, a verdade é que pelo perdão de Deus,
na obra ou pela obra da redenção de Cristo, Deus lança os nossos pecados no que nós gostamos de chamar de mar do esquecimento. Embora não esteja graficamente mar do esquecimento, mas a Bíblia fala que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar, em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O profeta Isaías também escreveu sobre a grandeza da misericórdia e da benignidade do perdão de Deus em Isaías capítulo 43 e versículo 25, dizendo: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e por teus pecados me não lembro. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus promete lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, isso significa que Ele nos perdoa verdadeiramente e não nos trata como culpados de nossos erros. A expressão lançar nas profundezas do mar é uma metáfora para indicar algo irrecuperável, isto é, algo que ficará definitivamente lançado nas profundezas do mar. Nós, às vezes, vamos ser francos, perdoamos alguém, mas até gostamos que a pessoa novamente se dirija e fala: eu quero outra vez te pedir desculpa, eu realmente não queria fazer aquilo, eu peço perdão e tal. Deus está dizendo que por amor a Ele, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais, e os lançará, todos eles, nas profundezas do mar. Sobre isto o apóstolo João escreve em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O segredo, meus amados e queridos irmãos, é não tentar justificar, é não tentar esconder ou negar os nossos pecados, é não tentar encontrar alguém para culpá-lo dos nossos pecados, mas concordar com a palavra de Deus, que afirma que nós somos pecadores, mas alcançamos o perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. O apóstolo Paulo retoma esse assunto ao escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, quando diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede
por nós. Eu tenho que dizer a você hoje, da parte do Espírito Santo, não sofra mais por pecados que já foram perdoados, por pecados que já foram lançados no mar do Espírito, no mar do esquecimento. Não aceite acusações lançadas por pessoas, e nem acusações lançadas por demônios. O demônio, ele tem uma especialidade de, no meio da noite, lançar essas acusações. Está no rol de atividades relatada no Salmo 91, versículo 5, que se refere ao terror noturno que voa à meia-noite. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Em terceiro lugar, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos na sua família, por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Esse é um plano imutável de Deus para toda a humanidade, segundo o propósito da sua vontade. Porém, aqui cabe uma distinção, porque para tornar-se um filho de Deus, depende de uma escolha pessoal. E a distinção deve ser feita entre criaturas de Deus, que são filhos de Deus, no sentido lato da palavra, e ser filhos de Deus, no sentido estrito. Criaturas de Deus, todos nós somos, todas as pessoas são. É o sentido amplo, o sentido lato da expressão filhos de Deus. Mas para tornar-se um filho de Deus, é preciso nascer de novo. João capítulo 1, versículo 11, diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em quarto lugar, Ele nos fez agradáveis para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para isso, o Senhor colocou em nós a natureza divina, e Ele acrescentou atributos que eram exclusivamente dele. Como podemos ler em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Esse conjunto fez de você e eu pessoas agradáveis. E essa agradabilidade, ela funciona tanto no sentido vertical, que é ser agradável ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aos anjos, aos seres celestiais. Oh, glória a Deus! Essa posição vai permitir que Deus não diga, como disse para alguns lá no passado: eu não quero os vossos cânticos, eu não quero os vossos jejuns, eu aborreço as vossas reuniões. Porque quando nós nos tornamos agradáveis, e essa agradabilidade, ela aponta para o céu. Você fala glória a Deus aqui. Oh, aleluia. A sua voz ultrapassa as camadas siderais e entra diretamente no trono de Deus. Agradáveis, pessoas agradáveis no amado. Assim como também agradabilidade no sentido horizontal com todas as pessoas com as quais nós interagimos em termos de relacionamentos. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, ao sermos agraciados com a graça de Deus e a recebermos, nós nos tornamos com exclusividade instrumentos públicos da demonstração da graça de Deus. Quando Deus quer demonstrar a sua graça, Ele nos coloca em contato com alguém, ou Ele coloca alguém no nosso caminho. Quando você encontrar alguém no seu caminho, pergunte: por que Deus colocou esta pessoa no meu caminho? Qual é a palavra que eu devo falar para ela? Porque tem que haver uma indagação. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 2, diz que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, que é percebido tanto pelos salvos, como também pelos que se perdem. Glória a Deus. Você é uma pessoa muito agradável. Daqui em diante, quando as pessoas se dirigirem para você e falarem: você é uma pessoa muito agradável, agora você já sabe de onde vem essa admiração, de onde vem essa agradabilidade. Isso não é coisa da terra, não é coisa da educação, não é coisa da sua ética, isso é coisa que veio do alto. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Em quinto lugar, Ele redimiu-nos por meio do sangue de Jesus, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria
e entendimento. Aleluia. Ele pagou o preço da remissão. Nós não merecíamos, mas Ele pagou. E diz que foi segundo as riquezas da sua graça. Os escravos seriam libertados da escravidão e da maldição. E isso foi feito por meio do pagamento de um resgate, que era a morte de Cristo, referida no versículo 7, como por meio do sangue. Aleluia. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele fez isso para que você e eu fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver, da nossa maneira de conduzir a vida, da nossa maneira de se comportar. Ele fez isso para que algumas palavras que existiam no nosso vocabulário fossem definitivamente deletadas. Palavras e expressões que são incompatíveis com a sua glória. Palavras que são próprias de pessoas escravizadas. Então houve um resgate pelo pagamento de um preço, que foi o precioso sangue de Cristo. Hoje você é livre, mas a sua liberdade teve um preço alto. Oh, glória a Deus! A liberdade de um escravo naquela época era comprada com prata e com ouro. Mas a nossa liberdade, o único preço suficiente para pagar a sua liberdade, foi o sangue de Cristo. Em sexto lugar, Ele derramou sobre nós riquezas da sua graça. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ao receber a Cristo em seu coração, você se tornou e você se torna uma pessoa enriquecida por Deus com as riquezas da graça do Senhor. E que tipo de riqueza é essa? Como nós já vimos, são riquezas espirituais em Cristo Jesus. E as riquezas inferiores, do tipo prosperidade, saúde, são uma espécie de subproduto das riquezas superiores, que é a alegria da salvação, que é a esperança da vida eterna, que é o batismo com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, essa conexão, esta comunhão, esta ligação com o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. Essas são as riquezas verdadeiras, as riquezas espirituais. Porém, as riquezas inferiores, do tipo prosperidade, saúde, são uma espécie de subprodutos das riquezas espirituais. Por isso que elas são chamadas de riquezas inferiores. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo nomina as riquezas da graça como riquezas da glória da herança dos santos. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele chama de riquezas incompreensíveis em Cristo,
Porque são coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. São coisas que nunca subiram aos corações humanos. Mas são as coisas que Deus tem preparado para você. Então o apóstolo nomina como as riquezas incompreensíveis em Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, ele chama de riquezas da sua glória. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, ele chama de riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, ele chama de riquezas da sabedoria e da ciência. Em Colossenses capítulo 1, versículo 7, ou melhor, versículo 27, ele aponta como riquezas da glória do mistério de Cristo entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2, ele chama de riquezas da plenitude de inteligência. E de acordo com Hebreus capítulo 11 e versículo 26, esse pacote completo de riquezas, diversificadas riquezas. O autor diz que esse pacote completo, ele foi conseguido pelo vitupério de Cristo e é maior do que todas as riquezas do Egito. Traduzimos, maior do que todas as riquezas do mundo. É importante, irmãos, nós entendermos que esse pacote completo de riquezas já está em nosso patrimônio. Glória a Deus. Já que falamos em talonário de cheques, você tem uma conta corrente no céu. E essa conta corrente, ela foi abastecida por esse pacote completo de riquezas. E ao aceitar a Cristo como Salvador, a pessoa se torna imediatamente uma pessoa enriquecida por Deus, com todas as riquezas da graça do Senhor, tanto as superiores como também as inferiores. O nosso texto diz que tudo isso aconteceu há muito tempo, antes da fundação do mundo. Mas entender isso hoje vai mudar a maneira como nós nos vemos, como nós nos sentimos a nós mesmos. Vai mudar a maneira como nós vemos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Vai mudar a maneira como nós vemos hoje todas as demais coisas. Vai mudar a nossa perspectiva de vida. Vai mudar a nossa cosmovisão do mundo. Então, queridos irmãos, mediante esse conhecimento, o apóstolo Paulo transborda de louvor ao Deus pelo que ele fez por meio do seu Filho na cruz, ganhando a nossa redenção, o perdão dos pecados e nos abençoando com todas as bênçãos do céu, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, não por nossa santidade ou por méritos, ou porque nós mandamos algum crédito para o céu, mas simplesmente por pertencermos a Ele. Agora a realidade é que há pessoas que são salvas, mas que vivem na periferia do reino de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25, eu gostaria, mas não temos tempo para fazer essa leitura. Ele fala de salvos,
que vivem como incrédulos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos deste pacote de salvos que vivem como incrédulos. Porque o Senhor Jesus já abriu a porta do céu para todos os que confiam nele. Aleluia. E enquanto nós não vamos para o céu, ele nos dá tudo o que diz respeito à vida e à piedade, para que nós vivamos nesta terra como quem vive na sala de espera do céu. Para as pessoas que dizem esta vida é um inferno, é porque elas estão na antessala do inferno. Agora, nós não pronunciamos isso, porque nós vivemos como quem vive na sala de espera do paraíso. Glória a Deus. Um presente dado por Deus, que nenhum de nós teria capacidade para prever, ou capacidade para adquiri-lo, por mais santos que nós fôssemos, ou que nós sejamos. Em sétimo lugar, ele fez-se conhecido. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E esse versículo diz que Deus revelou um segredo. Era um segredo dele, um mistério que estava oculto desde a fundação dos séculos, que era a razão secreta para enviar o Senhor Jesus Cristo como Salvador de toda a humanidade. Um plano que ele mesmo traçara em sua misericórdia há muito tempo, que era a salvação dos gentios, sem terem que passar pela circuncisão, pelas cerimônias, pelos ritos e pelas tradições do judaísmo. Porque desde o Éden, Deus prometera que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e libertaria os cativos. Em oitavo lugar, ele deu-nos uma herança. E em nono lugar, ele nos selou com o Espírito Santo. O apóstolo diz, nos versículos 13 e 14, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esses dois versículos, irmãos, eles formam uma frase, mas em seu contexto, tanto nas frases anteriores como nas posteriores, nos dão a entender que o apóstolo está ansioso para nos demonstrar este quadro completo, demonstrando que Paulo está muito empolgado, porque essa revelação significava muito para ele. Eu confesso aos irmãos que ao preparar esta mensagem, eu fiquei muito empolgado e com muita urgência em transmitir este entendimento para os irmãos aqui nesta noite. E nós podemos voltar para as nossas lições de gramática no ensino médio para perguntar qual é o assunto que indica ação no versículo 13.
e contextualizando para o tempo presente, o assunto é você e eu. Nós somos o núcleo desse versículo 13 e 14. Obviamente, essa carta foi primitivamente dirigida aos cristãos em Éfeso, mas ela, por ter sido produzida pelo Espírito Santo, foi também dirigida aos crentes de todos os tempos, até que Cristo venha buscar a igreja. Eu trago para os irmãos esse mesmo versículo em duas outras traduções. A primeira é da Bíblia Viva, que diz assim: e por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o final do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos ao nosso glorioso Deus, o sinal do Espírito em nós. Em segundo lugar, a tradução da Bíblia, a mensagem, que alguns dizem se tratar de uma paráfrase, que diz assim: foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. Em resumo, o fluxo básico desta frase é a seguinte: você foi marcado com o selo do Espírito Santo prometido. Você tem esse selo. Você tem essa marca. E isso não é algo que aconteceu há muito tempo. Ter o selo, ter a marca, que aconteceu apenas com os heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, ou com os mártires que foram queimados vivos, enterrados vivos, cerrados ao meio, ou jogados para serem devorados por feras famintas. Ou algo que aconteceu apenas para os crentes que viveram e que vivem em países da cortina de ferro, onde há proibição de falar do Evangelho, e quando são descobertos, são presos, processados, presos e condenados. Ter o selo do Espírito Santo não é algo que está acontecendo em algum lugar distante, para o Papa, para os bispos, para os apóstolos, para os pastores, os evangelistas, os consagrados, os supercrentes e os supersantos. Ser selado com o Espírito Santo é algo que está acontecendo agora. Aconteceu com pessoas comuns em Éfeso, com gente como nós, com gente que até foi repreendido pelo apóstolo. Porque quando você acredita e se entrega, Deus marca você para Ele. E essa marca que Deus faz, Ele faz com o seu selo, que é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele usa uma imagem semelhante à maneira como as pessoas usavam selos em suas cartas no passado. Elas escreviam uma carta, colocavam essa carta em um envelope, fechavam o envelope e colocavam um pouco de cera, uma bola de cera quente na borda desse envelope.
e enquanto a cera ainda estivesse macia, elas imprimiam o seu anel ou seu sinete naquela cera, para que ficasse bem claro que a carta pertencia para eles e que eles estavam levando a sério aquilo que estava naquela carta. Que havia responsabilidade pelo que estava escrito naquela carta. Queridos irmãos, Deus marca o seu povo como povo seu, como um povo especial, como uma propriedade exclusiva de Deus. E você sabe disso do fundo do coração de Deus, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, e pela comunicação do Espírito Santo ao seu espírito, você fica com completo conhecimento de que você é propriedade de Deus, de que você pertence a Deus, de que Ele o ama, que você pertence à família dEle, que Ele o protege de todo mal e que Ele o abençoa totalmente. E como isso aconteceu? O versículo 13 diz que existem duas condições. E eu pergunto, isso aconteceu quando a pessoa nasce? Não. Acontece quando a pessoa é batizada? Não. Acontece quando a pessoa é crismada ou é confirmada na igreja? Não. Todos esses acontecimentos, evidentemente, são importantes na vida de uma pessoa, mas o versículo 13 fala de duas coisas sobre o momento em que você foi marcado, ou você pode ser marcado com o selo do Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13. O texto está indicando que este selo, esta marca, é colocada em você quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Como você está ouvindo nesta noite a palavra da verdade, o evangelho da salvação, 50% já está realizado e se completa quando você toma a decisão de crer em Jesus como seu Salvador. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: os transplantes de medula óssea são uma maravilha, uma grande descoberta da medicina moderna. Quando as células estragam por causa do câncer e começam a se multiplicar, fazendo nascer mais células cancerosas, ruins, envenenando o corpo, os médicos podem matar as células ruins com a radiação, e então eles começam a implantar algumas células boas e saudáveis na medula óssea. E essas células boas criam raízes bem no fundo, e elas começam a produzir mais células boas, e mais células boas, e mais células boas, até o dia em que a pessoa está completamente saudável novamente. E isso, irmãos, acontece de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo quer fazer por cada pessoa. Mudar cada pessoa de dentro para fora. É por isso que o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, porque o desejo dele é tornar cada homem e cada mulher uma pessoa pura, uma pessoa saudável, uma pessoa santa em todos os sentidos, e fazer dos nossos corpos o seu templo.
Nós não podemos fazer isso por uma série de sessões de radiação, ou pelos avanços da psicologia e da psiquiatria, mas o Espírito Santo está aqui para fazer de cada um de nós, pelo seu trabalho dentro de nós, uma pessoa nova, uma pessoa saudável, vida completa em plenitude, no espírito, na alma e no corpo. E nesta noite eu quero encorajar você a se abrir para receber esse transplante, que é mais do que um transplante de medula óssea, porque nós estamos falando em receber o selo do Espírito Santo. Eu vou pedir que todos nós curvemos as nossas cabeças, com olhos fechados, e que nós façamos a seguinte oração. Eu vou falar e peço que os irmãos repitam, por favor. Senhor Jesus, eu estou ouvindo o seu convite novamente hoje. Está muito fraco. E eu respondo com confiança. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me mude por completo. Coloque o selo do Espírito Santo em minha vida. Amém.